Fala pessoal, estamos aqui em mais um Jump Talk. Hoje aqui com a gente está Giovanni Pacheco, da Teradata, Thiago Ferreira, da Jump. Giovanni, seja bem-vindo. Obrigado. Queria que você se apresentasse um pouquinho aí pra gente. Show. Bom, meu nome é Giovanni Pacheco, né? Como você já tinha dito, eu estou no mercado de tecnologia já se vai 20 anos. Ao longo desses 20 anos sempre com dados, né? Minha carreira começou como DBA, e aí fui fazendo a transição para uma carreira mais de vendas ao longo dos anos, né? Lógico que tive aí uma jornada para caminhar junto com a evolução das plataformas de dados, né? Nuvem e tudo mais, até que eu comecei a fazer um processo de transição para uma carreira de vendas, através começando como um pré-vendas e aí evoluindo até chegar hoje como um gerente de especialista de vendas em Analytics, né, para Latinoamérica. Tudo Latinoamérica, né? Toda a Latinoamérica, Bacana. do México para baixo. México para baixo. Boa. Legal. Thiago, se apresenta aí pra gente. Eu sou o Thiago, estou na posição aqui de Sales Manager na área de novos negócios da Jump. Estou 3 anos já, né? 3 anos e pouquinho. E, enfim, a gente tem um desafio muito grande, acho que desde outubro do ano passado, de fomentar novos negócios, novas estruturas, verticais de negócio em tecnologia aqui dentro da Jump. Teradata é um dos veículos que a gente tem utilizado, uma das parcerias que a gente tem tracionado aqui, principalmente na estrutura que eu faço parte para fomentar esse tipo de negócio. Boa. E falando de Teradata, esse ano nós estivemos juntos aí com o Giovanni. Isso aí. Teradata Possible 2024, Los Angeles. Foi. Evento grande. Foi isso aí. Evento bacana demais, muita coisa foi passada pra gente, muita novidade, e hoje falar um pouquinho sobre isso, como foi esse evento, o que a gente escutou lá. E eu acho que para abrir um pouco o tema sobre o evento que a gente viu bastante, uma das primeiras soluções que a gente escutou lá, e a gente já tem visto ele implementado aqui no Brasil, é o Teradata Vantage. Isso. Conta um pouco pra gente sobre o Vantage. Bom, Teradata só para transformar, né, dizer para quem não conhece, né, é uma empresa que está há 4 décadas já no mercado de analytics, ou seja, ela surge lá na década de final de 1970, início de 80, com o desafio de processar dados analíticos, né, muito demandado por mercado financeiro e telecom. E a gente vem acompanhando ao longo desses anos a evolução das plataformas, né? E nos últimos 5 anos a plataforma da Teradata evoluiu muito, né? Deixamos de ser uma solução de Data Warehouse para ser uma plataforma de Data Analytics, né? Então, muitos que têm como visão que Teradata é uma plataforma on-premise, que é uma plataforma legada e tudo mais, não é. A plataforma da Teradata é super moderna. Deixou de ser, né? Deixou de ser. E aí vem o que a gente chama então de Vantage, né? Vantage é o nome do produto, né? E a gente na nuvem hoje entrega o que a gente chama de Vantage Lake, né? Uma arquitetura 100% nuvem, software as a service, com possibilidade de você trabalhar com distintas arquiteturas, né? Tanto Lake House, Data Warehouse e Data Lake, né? Então, trabalhando com processamento isolado, tendo escalabilidade, possibilidade de você trabalhar com projetos de Business Intelligence até projetos de Generative AI. Então, é uma plataforma que evoluiu muito nos últimos anos, tendo como diferencial o processamento que a gente chama de MPP, que é o Massive Parallel Process. Então, a gente trouxe o Analytics para rodar dentro do modelo de MPP em database, o que acelera bastante os projetos, a experiência do usuário, não tendo uma curva de aprendizagem muito alta, muito longa, né? Porque hoje você processa com Python, R e outras linguagens sobre a plataforma. Então é bem legal, é uma plataforma que vem se mostrando muito eficaz no mercado. Os clientes que estão degustando, né, vamos assim classificar, eles estão tendo uma experiência bem positiva, né? A gente pensou nessa plataforma como uma plataforma que fosse user-friendly, né? Interação do usuário de forma bem natural. Então, dentro da plataforma você tem hoje, desde o processamento analítico, distintas camadas de armazenamento de dados. Você pode ter um dado em um processamento
que a gente chama de Block File System, que é o dado armazenado em discos de alta performance, até mesmo o dado dentro do seu Data Lake, diferente da nuvem que você opere, né? Pode ser a nuvem da AWS, Microsoft ou a Google, né? E mantendo também a visão híbrida, né? Então, o Teradata, ao mesmo tempo que ela entrega na nuvem, ela também está integrando no on-premise. Então, é bem legal. Acho que o que você comentou aí tem 3 pontos que geram bastante curiosidade quando a gente fala de Teradata, que eu vejo no dia a dia dos nossos clientes, né? Quando a gente vem falar de Teradata. O primeiro ponto é as linguagens. Né? Você comentou aí que hoje Teradata a gente consegue programar em Python, então criar nossos modelos em Python e execução. Existe linguagem, comandos específicos Teradata, né, que são possíveis de utilização. Sim. Né, que acabam adiantando o processo, que aceleram o desenvolvimento, mas hoje ela aceita diversas linguagens. Né? Correto. Esse acho que é um ponto bem relevante quando os clientes acabam perguntando como que é desenvolver no ambiente Teradata. Sim. Outro ponto que você comentou é sobre o processamento, mas que leva ao ponto do custo. Né? A gente tem visto, quando a gente fala no ambiente cloud hoje, um dos pontos que sempre é levantado questionamento é em relação ao custo. E a gente tem percebido que, ao migrar para o Teradata e utilizar essa maneira de processamento, a gente acaba tendo uma boa redução no custo. Sim. E essa redução, você consegue explicar um pouco mais por que acontece? Qual que é a diferença da Teradata para que a gente consiga, para que isso aconteça? Sim, é uma combinação de fatores, né? O modelo de processamento que a Teradata entrega, né? O MPP, ele é o que a gente fala do Analytics in Database, né? Então, em vez de eu ter que mover o meu dado para uma camada de processamento in memory, o motor da Teradata ele faz um balanceamento de processamento de I/O junto com a camada de disco que ela entrega de alta performance. Então, dessa maneira, você consegue ter essa eficiência, esse balanceamento. Então, eu não preciso mover meu dado até a camada analítica, mas eu movo o meu código até onde está o dado. Legal. Então, isso faz com que você tenha uma experiência de tempo, redução de tempo de processamento, consequentemente, redução de custos, né? E com os layers de armazenamento que a gente entrega, a gente consegue gerenciar o custo de armazenamento também. Então, pensando hoje, né, no que se muito popularizou a camada bronze, silver e gold, né? Que isso já vem desde antigamente com outros nomes, né? Se a gente pegar o IMA, o Kimball, eles falam isso de outra maneira, né? Land Zone, Enterprise, Sim. Area, né? Então a gente consegue botar o dado a sua característica em cada layer, reduzindo o custo. Então o dado que vai estar hoje no disco de alta performance não é um dado cru, é um dado já um domínio de dados. E aí você pode, então, processar. Então, você tem esse balanceamento de custo e reduzindo, né? Então, isso é um dos fatores que a gente vem entregando, né? No Possible, vocês estiveram lá, a gente estava conversando, um cliente nosso apresentou um case. Para vocês terem uma ideia, ele é um cliente do segmento de transporte. Nos últimos 8 meses, ele teve um crescimento de mais de 70% em número de processamento dentro da plataforma e o custo dele se manteve o mesmo. Zero. Isso faz muita diferença, né? Zero, porque a plataforma na realidade entrega muito, né? Então isso para o cliente está sendo uma experiência muito positiva e agora ele já começou a trazer processamento analítico, né? Então ele está trazendo hoje, começar a trazer modelo de machine learning para otimização de custo de rota, ele já está começando a olhar para um modelo de chat, interação para democratizar os dados dentro do seu universo. Então isso é bem legal. Ele vai crescer? Sim, vai crescer, mas está crescendo de uma forma governada, né? E aí a gente teve a preocupação de incorporar à plataforma o modelo de FinOps. Então hoje você consegue acompanhar os custos que você está tendo, o crescimento que você tem com a parte de Object Store, com a parte de Block File System, com a parte de processamento. A gente agora está incorporando Machine Learning para fazer forecasting de processamento, análise de queries, tudo isso, né? O modelo que a Teradata tem hoje, que a gente chama de Workload Management, ele é muito eficiente. O motor que a Teradata tem de gerenciamento é algo assim, nos meus anos de experiência que eu tenho aí trabalhando com várias tecnologias, é um dos melhores que eu já pude ver, né?
cada ferramenta tem sua característica, cada ferramenta tem o seu valor, mas nesse aspecto a Teradata entrega muito bem, muito bem. Legal, eu acho que um ponto que você mencionou que é mega importante da gente frisar é principalmente quando a gente olha para custo, porque existe uma parte mística do mercado que enxerga a Teradata como uma ferramenta mega parruda, mas também mega cara. Sim. Então, quando você fala isso e apresenta isso, principalmente para quem está ouvindo, é legal porque desmistifica isso um pouco sobre o que Teradata é caro. Teradata é uma ferramenta para grandes corporações e que muitas vezes não é, que ela entrega para todas as camadas do mercado, assim. Isso é bem legal. Eu diria que hoje a Teradata ela atua em 3 segmentos. Ela atua no segmento de SMB, de Small Business, e não quer dizer que um Small Business é uma empresa pequena. Sim. É que permite com que ele comece pequeno, mas ele enxergue longe, né? Então, você pode começar com um Small Business, você pode começar com o Corporate ou para uma Enterprise. Realmente, antigamente, Teradata não era viável ou acessível a empresas que queriam começar como uma degustação, como um Pay As You Go, né? Dado a característica de mercado, né, de negócios, a empresa teve que mudar sua visão e aí incorporou isso. Então, a gente hoje tem um produto que está 100% hoje já aderente a esses modelos de negócio de mercado, de nuvem, né? Nuvem tracionou isso, né? E a gente percebe hoje que alguns segmentos, é lógico que isso não se aplica a todos, mas que alguns segmentos estão buscando fazer um balanceamento entre seus workloads. Então, ter uma camada tanto de nuvem, quanto ter um ambiente on-premise, para você gerenciar custo de armazenamento, custo de processamento. Como eu disse, mais uma vez, não se aplica a todas as indústrias, mas mercado financeiro nos Estados Unidos a gente tem percebido que isso está ocorrendo, Latinoamérica também, né? No Brasil a gente ainda vê uma onda muito forte de nuvem, né? Eu acho que isso ainda vai permanecer, mas dado aos custos Brasil, né? E eu não digo nem dos provedores, mas dado o custo Brasil, isso às vezes vai ser talvez no futuro um diferencial, né? Legal. E você olhando assim, como você acaba atuando em toda a América Latina com o teu time, como que você enxerga a maturidade do Brasil com relação ao tema nuvem on-premise? Olha, com o tema nuvem Brasil está bem mais avançado do que outras regiões. Tá? Algumas regiões estão caminhando, mas aí enfrentam dificuldades legais, dificuldades econômicas, né? Então, se a gente olha, por exemplo, hoje para a Argentina está num caminho de jornada de nuvem, porém, dado aos custos de inflação, variação de dólar e tudo mais, isso cria um certo receio a essa movimentação, né? Quanto que eu vou pagar no mês seguinte, dado que a inflação deles é algo bem agressiva. O mesmo ocorre, por exemplo, na Colômbia, o mesmo ocorre, por exemplo, no México. O México sofre uma regulamentação muito forte com questão de movimentação para a nuvem. Por quê? Porque hoje não existem data centers ainda já disponíveis 100% para a região do México. Então, eles precisam homologar regiões externas ao México e aí você precisa passar por um crivo de aprovação do que eles chamam de CNBB para que o projeto possa ir para a nuvem. Então, isso interfere. Costa Rica tem suas limitações, Panamá está mais avançado. Então, assim, cada região tem uma característica. É uma jornada que todos vão passar. O Brasil já está super avançado nisso, mas eu diria que alguns países agora de Latinoamérica já estão olhando mais para o modelo híbrido. Né? O Brasil ainda está numa vertente mais de cloud ainda, né? Mas eu acredito que alguns segmentos vão começar a buscar um balanceamento. Legal. Quando a gente fala desse modelo híbrido, o que eu vi durante o Possible, isso foi um tema abordado, mostrado gráficos, né, dessa evolução para o mundo híbrido. Mas o que você entende, qual é a necessidade que as empresas têm para ir para esse modelo? Né? Porque, como você comentou, o Brasil está bem evoluído na questão cloud. A gente teve uma baita evolução, muitas empresas buscando ir quase que 100% para cloud. Sim. Né? Obviamente que agora encontra-se alguns desafios devido a essa movimentação, mas a gente vê também fora do país, como você comentou, essa questão do híbrido vindo forte. Né? Até tem um gráfico que foi apresentado no Possible que demonstrava essa evolução para o modelo híbrido, né? O quanto é esperado essa transformação para o híbrido daqui a um tempo. E aí a dúvida que eu tenho hoje é
o que faria as empresas migrar, não digo migrar, mas transformar o ambiente delas no híbrido? Olha, eu acho que muito tracionado para a questão de custo. Acho que no primeiro momento seria isso, né? A questão de custo. Porque, veja, no modelo on-premise, você tem um modelo mais flat, onde eu pago por um determinado capacity e eu posso processar. Porém, eu tenho um custo mais eficiente, porque grandes empresas ela acaba tendo flexibilidade para você comprar. Primeiro, balancear o seu modelo de compra entre um CAPEX e um OPEX. Segundo dados de data center, você pode comprar energia por leilão. Então, o que baixa o teu custo também, né? E hoje um dos maiores ofensores de um data center ou de uma nuvem realmente é o custo energia, né? Custo de infraestrutura no Brasil. Manter isso é muito caro, né? Sim. Porque, veja, você precisa manter não só a tua energia, mas o teu backup de energia, tudo isso. Perfeito. Então, eu acredito que o custo vai ser um diferencial. Por que a nuvem acelerou, ou a nuvem, talvez a palavra seja democratizou? Porque ela entrega muito rápido. Porque são serviços de infraestrutura as a service, são plataformas as a service, são software as a service. Então você flexibiliza. Então, para você disponibilizar uma solução hoje na nuvem, ela é muito rápida. Com cliques, você disponibiliza. No on-premise, isso era mais lento, era um fluxo mais lento. Só que agora, as empresas também estão trabalhando com um modelo numa visão de deploy acelerado no on-premise, ou seja, construindo plataformas, entregando on-premise da mesma maneira que você tem na nuvem. Então, eu posso, na realidade, disponibilizar um recurso hoje de um projeto através de um clique, através de um fluxo DevOps, já está tudo pronto rodando no on-premise. Então, como eu vejo hoje? Eu vejo que vai ter um processo de backup de analítico, começar a interagir com o on-premise em nuvem. Eu vou começar a descarregar dados da nuvem para o on-premise, né? Eu vou começar a ter essa visão de armazenamento balanceado. Depois eu vou começar a ter a questão de processamento balanceado, né? Então, ter a opção de, não, esse processamento faz sentido estar na nuvem. Esse processamento faz sentido estar no on-premise. Se você pega, por exemplo, o mercado financeiro, não fintech, mas os grandes bancos, ainda assim tem um fluxo muito grande ou um processamento muito grande com mainframe, né? Na grande maioria on-premise. Então, na grande maioria não, é on-premise, né? Então, veja, o dado surge on-premise. Por que levar o dado para a nuvem? Por que não processar? Então, é a gravidade do dado, né? Eu acho que o que vai começar a demandar vai ser a gravidade do dado mais custo de plataforma. Muito bom. E aí, falando desse modelo híbrido, você comentou durante a nossa visita lá a Los Angeles, você comentou sobre a questão de um Quick Start que a gente tem da Teradata, né? Uma parceria que vocês têm com a NVIDIA junto com a Dell para implementação de máquinas para iniciar esse processo, né? Isso, é isso aí. A gente hoje criou um ambiente junto com a Dell, que é um ambiente ágil, né? A gente pensa em agilidade. Então, é um modelo que a gente entrega ele como um bare metal dentro do cliente ou no modelo de colocation. Aí, a cargo do cliente, ele vai decidir como quer. Dentro dessa plataforma hoje, ela já trabalha toda por containers, toda containerizada, com as mesmas capacidades analíticas que eu tenho na visão de nuvem, eu também entregando no ambiente on-premise, e ambas conectadas. Então, eu tenho nuvem conectada com on-premise. E esse Quick Start, ele é como se fosse um Lego. Então, eu posso começar com uma visão de CPU e, ao momento que seja necessário, eu vou já acoplando a parte de processamento por GPU junto com a NVIDIA. Então, a NVIDIA, junto com a Teradata, mais a Dell, já está proporcionando isso hoje, tanto em nuvem quanto on-premise. Então, para muitos que conhecem a Teradata, que tinham a Teradata como uma visão legada, na nuvem hoje já estamos 100% operacional para processar dados como in Database Analytics, Open Framework Analytics, ou seja, todo o processamento via Python dentro do Teradata, e agora processamento por GPU também, tá? Não foi anunciado nesse do Possible, porque a gente já tinha anunciado no ano passado, né, no evento do ano passado.
Teradata fez uma parceria com a Anaconda, então todo o framework da Anaconda roda dentro do Teradata hoje. Isso está sendo estendido, nuvem e on-premise. Porque anteriormente tinha uma limitação, né? Tinha. Você tinha alguns pacotes que eram específicos que a Teradata já havia implementado, Isso. mas agora está trazendo todo o ambiente Anaconda. Então, todo desenvolvedor aí que utiliza Anaconda como base para trabalhar e desenvolver, hoje a gente vai ter todo o ambiente já dentro da Teradata. 100%. Cara, isso faz muita diferença. Muita. Para quem vai trabalhar com IA, mesmo transformação de dados de forma geral, mas trabalhar com IA, evolução ali, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E agora a novidade a gente trouxe também agora o que a gente chama de Bring Your Own Analytics, né? Traga seu analítico para executar dentro da Teradata. Qual que é a nossa ideia? É abrir o core da Teradata para o mercado. É uma visão mais de open source mesmo, uma visão mais aberta. Não é restringir, não é criar um bloco com a Teradata, não. A gente segue tendo o nosso conjunto de funções analíticas dentro do Teradata, porém, a gente estendendo para o mercado com essas linguagens de programação, a gente traz outras possibilidades. Então, hoje, através da nossa solução de Model Ops, né, você pode fazer o Bring Your Own Analytics, que você pode trazer os seus modelos analíticos desenvolvidos em Python, em R, em outras soluções como SAS, Dataiku. Você traz o seu modelo, você exporta ele via um PMML, um Onyx ou outra linguagem, e você importa dentro do Teradata, já podendo fazer a execução. Então, você não vai precisar mudar o seu código. Eu estou usando o capacity de processamento do Teradata para rodar o que eu já construí. Então, a gente vê muito ainda no mercado, pessoas construindo local, na sua máquina, modelo. Baixa milhões de registros e roda. Verdade. E isso agora a gente está começando a reverter, ou seja, eu estou pegando o código que o cliente tem, estou trazendo para dentro do Teradata, processos que rodavam em 6, 7 horas, a gente reduz isso para 1, 2 minutos. Sendo casos reais esses, né? São casos reais que foram apresentados. A gente participou de POC assim. Vocês participaram de POC sim. E vocês viram lá no Possible lá exemplos do que isso está ocorrendo, né? Acho que um ponto principal qual que é uma das dores do mercado hoje? Como é que eu vou governar todo o meu ambiente? Né? Porque é muita ferramenta. A gente está falando que há 10 anos atrás a gente falava de 2, 3, 4 ferramentas. O boom que deu, o exponencial que deu dado à nuvem é grande. Então, eu acho que um dos diferenciais da Teradata é que a gente, abrindo o core dela, eu me integro com o parque que o cliente tem, simplificando. Então, ele pode desenvolver em um Spark, independente da versão que ele use, que eu posso pegar o código Spark e rodar dentro do Teradata, né? Ele pode fazer em Oracle, ele pode fazer em, sei lá, SQL Server, Synapse, Redshift, SageMaker, Azure Machine Learning, Google Vertex AI, pode fazer tudo isso. Tudo isso se integra ao ecossistema da Teradata, né? Então isso é bem legal e a gente trouxe o conceito de federação de dados para dentro da plataforma. Então, por que trazer o seu dado? Às vezes não faz sentido você trazer o dado para dentro da plataforma da Teradata, movimentar. Então, através do nosso modelo de federação de dados, hoje eu me conecto a plataformas, tal qual Synapse, Redshift, Google BigQuery, e eu posso fazer processamento distribuído. Então, imagina que eu tenho parte de um processo Python, um SQL, um R, que lê dados do Google BigQuery. Eu vou pegar esse código e eu não vou ter que trazer o dado para dentro do Teradata. Eu vou pegar o código, eu vou enviar, fazer um push down para dentro do BigQuery. BigQuery vai processar, me retorna os result set da informação e eu agrego no meu processo aqui. Legal. Então, o conceito de push down no mercado já é usado já em larga escala para quem é mais antigo com ETL, né? Então, DataStage, Informática, PowerCenter e outras ferramentas, Hitachi, né? Pentaho, já usa isso, sim, né? Talent. E agora a gente trouxe isso para um modelo distribuído de processamento com Python, R, Scala, então está tudo disponível. O pushdown era uma solução muito boa da Teradata, era muito usada e agora vocês trouxeram para o mundo da nuvem a fazer essa integração. E além de integrar, como você está comentando, eu entendo que facilita também a questão de migração, né? Migração, sim. Instalar um ambiente novo Teradata para aproveitar os benefícios de utilizar a solução na Teradata. Tendo esses integradores, facilita muito a questão de migração, né? Acelera o processo, né? Muito, acelera o processo, bastante. Então, assim,
a gente hoje consegue fazer movimentação, migração de dados de metadados e dados numa forma escalável muito rápida. Então a gente consegue migrar hoje, se for da vontade do cliente migrar tudo para dentro do Teradata, a gente tem hoje aí migração ocorrendo em, sei lá, às vezes em 2, 3 semanas a gente migra, dependendo do escopo e tamanho, a gente migra, entendeu? Então isso é bem legal, né? E eu acho que um fator que também tem acelerado é a parceria que a gente tem com vocês, né? Teradata com a Jump. Porque através do Migrate, que é a ferramenta que vocês desenvolveram, possibilita com que a gente faça a conversão de estrutura de código, né, para dentro do Teradata e acelerar. O que eu percebo? Cada vez mais clientes buscam ter uma linguagem aberta para diminuir o seu lock-in, né? Eu não digo acabar com o lock-in, porque você sempre vai ter o lock-in de um determinado produto. Sim. Mas reduzir o lock-in, né? Então, como a gente hoje trabalha no modelo de processamento por Python, R é bem aberto e a ferramenta de vocês faz isso, então isso tem sido um baita acelerador, tem provocado bastante os clientes a olhar para essa visão, né? Perfeito. Então, bem legal. Eu acho que essa é a ideia mesmo da ferramenta, é trabalhar em conjunto com o Teradata para acelerar esse processo de migração. Sim. Essa é uma das soluções. E a gente está trabalhando nessa visão cross para toda a Latinoamérica, né? A gente não está se restringindo ao ambiente de Brasil, né? A gente está expandindo, né? O mercado ele está muito heterogêneo hoje, ele tá, né? A gente hoje vive aí numa briga acirrada com competidores e tudo mais. Faz parte do jogo, é normal que isso ocorra, né? Porém, eu acho que as pessoas têm que entender quando processar o dado em que tipo de ferramenta, né? Eu me deparo às vezes apesar de estar numa posição mais executiva, eu gosto de ter interação com a parte técnica. Eu acho que o legal da função é você poder estar com o cliente, discutir tecnicamente, mas discutir executivamente, né? Sim. Você trazer esse aporte de valor para o cliente. E o cliente, quando ele começa a falar, a gente fala, não, então vamos bater um papo com o seu time mais técnico. A gente abre, às vezes, um código e a gente vê que, não sei, talvez 60%, 70% do código é SQL dentro do Python. E a gente pergunta, mas por que você está utilizando o SQL com Python e você não usa SQL direto? Não, porque o Python é a ferramenta que vai rodar o SQL. Mas, poxa, se você tá dando a volta ao mundo para fazer algo que você pode fazer aqui. Deixa eu te mostrar. Aí a gente pega o código dele e mostra, ó, se você rodar isso aqui no SQL, você vai ter um ganho de eficiência de X, 2x, do que você está rodando com Python. Ter um modelo analítico, você usa o Python. Então a gente, na realidade, tem trabalhado também no conceito de orientar, né, de fazer um quality assurance, de falar assim, olha, cara, não faz sentido você usar o Python aqui. Usa o SQL aqui, usa o Python aqui, usa o R aqui, usa a ferramenta correta que você traz. Então, lembrando que você otimiza tempo, processamento e custo, né? Sempre olhando para o custo também, que é sempre importante para todas as empresas aí. Com certeza. Isso daí e governança, né? A gente traz governança. A gente tá tentando trazer esse conceito de governança mais forte, né? Cada vez mais. Não, e legal esse ponto que você mencionou, porque a gente percebe, acho que trabalhando junto, a gente tá falando aí de 2 anos e meio, né? Uhum. Trabalhando em diversas oportunidades. Essa preocupação, hoje, que não só o seu time tem, como o time comercial também da Teradata, em conversar com o cliente de uma forma mais consultiva. Sim. Não abordar, por exemplo, fazer trabalhar a nível de comparação de ferramenta A para ferramenta B, mas sim de, o melhor para você é seguir nesse caminho, trabalhar no processo de educação do cliente mesmo, de entender o ambiente do cara e entregar para ele a melhor solução para aquele momento. Sim. Então, assim, esse movimento que vocês têm feito, queria que você falasse um pouco mais, até para, acho que talvez tangibilizar o que a gente viu em Los Angeles, que foi a maior quantidade de clientes do Brasil. Sim. Na história do Possible, né? Acho que isso foi mencionado. Foi. Então, é legal a gente conversar sobre isso. A gente tem feito um trabalho muito consultivo com os clientes, né? Então, assim, e aí, às vezes eu batendo papo com um amigo ou outro, eu falo assim, pô, mas não é um tiro no pé esse trabalho que vocês fazem? De ser consultivo, de falar que, pô, dá para integrar com A, com B, com C. Fala, não, acho que o cliente ele tem que ter, na realidade, a percepção da confiança, de entender como interagir com a gente. A gente sempre vai trazer para ele o que é melhor para o cliente. Por muito tempo a gente não tinha funções analíticas, né?
Então, a gente, na realidade, precisava combinar com outras ferramentas para poder integrar trazer essa visão toda. E a gente falava para o cliente, olha, eu não posso te entregar isso, mas se você combinar esse produto com esse, você vai poder avançar. E aí o cliente, então, tomava a decisão, ou às vezes, não, então eu vou preferir sair da plataforma ou diminuir o uso da plataforma, né? A gente veio e mostrou, olha, a gente ao longo dos últimos 5 anos, investimos agora no nosso motor analítico, temos as mesmas capacidades. Se você trouxer esse workload para cá, você vai ter esses benefícios. Vamos provar, né? Como você disse, vamos tangibilizar, porque muita gente é igual São Tomé, só acredita vendo. Então, PPT é bonito... Brasileiro quase nunca, né? PPT é bonito e tal, mas, pô, vamos provar mesmo para ver se isso é uma realidade? Sim, aí a gente prova, né? Como a gente já tem feito em conjunto, e aí o cara fala assim, pô, caramba, isso é bem legal, né? Tem muita gente que tem o receio de falar assim, pô, vou sair da onde eu tô para ir para Teradata, eu vou ter que reescrever meu código todo. Não, você não vai ter que reescrever seu código todo, a gente vai reaproveitar o seu código. O seu código vai permanecer aberto. Você vai ter essa visão, né? Eu quando comecei na carreira, eu comecei, como eu mencionei, como DBA. E aonde eu comecei foi num banco, eu era terceiro, a gente tinha muito o conceito de DBA e AD. Né? Sim. Acho que a galera mais nova talvez não tenha essa visão, né? O administrador de dados e o database, né, administrator, né? Que é o gerenciador do banco, a pessoa que gerencia a parte de banco de dados. Então a gente tinha uma preocupação muito grande. Cara, a gente documentava tudo. Fazia modelo normatizado, quando era modelo relacional, modelo de DW, né? A gente começava a trabalhar isso. Era algo que, assim, facilitava a nossa vida, porque eu bati o olho no objeto, eu já sabia, opa, isso aqui é para isso, A, B, C, D, F, G, H. Já sabia tudo, estava tudo descrito. Com o tempo, a metodologia ágil começou a despriorizar algumas coisas para facilitar a entrega. Faz parte, é isso, tem que acelerar. Mas hoje eu vejo um movimento muito forte de voltar com a parte de documentação por conta do Analytics, porque a galera sente falta de saber que informação é essa. O que isso faz? Como é que eu combino A com B, né? Ou vai dar para combinar? Tem gente que está combinando laranja com banana e não sai nada e não sabe por quê, porque não entende o dado que tem. Generative AI vai ajudar? Vai, mas você precisa de uma documentação para você também poder treinar o seu modelo. Então, assim, a gente tem hoje mostrado isso para o cliente. A gente está trabalhando nesse processo educacional junto aos clientes para poder fazer quebra de paradigma, quebra de cultura organizacional, né? Então, tem empresa que tem um pouco mais de cultura, outra nem tanto. Então, a gente tem que ir aos poucos. Mas a gente tem obtido bastante sucesso, né? Então, eu acho que, agregando a tua pergunta, nosso trabalho consultivo tem se tornado hoje cada vez mais valorizado, né? Por isso que eu acho que vocês viram um grande número, não só de clientes do Brasil, mas de Latinoamérica. Sim, né? A gente teve exatamente. Da Colômbia, teve da Argentina, né? Teve do México, teve aqui do Brasil. Né? O maior número foi Brasil, mas o time presencial. Acho que o legal do Possible é que ele não é um evento só para falar de tecnologia. Ele é um evento para cliente falar com cliente. Sim. Sim, então, exatamente. compartilha o que você está fazendo, troca uma ideia, você bate papo com gente que... Tinha gente da Ásia, tinha gente, né, Singapura, tinha gente da Polônia, tinha gente República Tcheca. Tinha gente de tudo quanto é lugar e buraco do mundo inteiro, né? Então, assim, a gente trocava essa ideia. Então, isso foi bem legal. Acho que isso foi... Falando do evento, tinha aquele momento do almoço, né? Que era separado, que sentavam clientes, a gente conseguia agendar para cliente com cliente mesmo, parceiro, sentando para conversar e discutir sobre soluções. E a mesa já era preparada sobre um tema, né? Isso era legal demais. Você via muita interação entre vários países ali. Sim. Isso é bem legal, foi bem legal esse evento. E para os parceiros que estiveram, também isso é legal, porque isso gera negócio. Sim, com certeza. Isso gera negócio, né? O parceiro pode estar ali fomentando, trabalhando, mostrando o que tem feito junto com o Teradata. Então, não é lógico, a tecnologia ela brilha os olhos quando você está num evento como esse. Mas ter um evento voltado para negócio é distinto. Teve bastante coisa. A gente começa a mudar um pouco a percepção. Né? Eu acho que o que a gente mais bateu papo foi que a prioridade do Possible, na nossa visão, foi realmente construir um ambiente confortável para esse cross.
Sim. para trabalhar essa troca de informação. Até mesmo esse ano a gente tinha clientes em comum que nós atendemos que estava apresentando case, então a gente pôde estar nessas mesas, Case, pôde inclusive, conversar. que a gente participou, né? Exatamente, um processo de migração e de implementação ali do ambiente do Vantage, né? Sim. Muito legal, que tem rodado muito bem, então prova o poder da ferramenta e a capacidade que ela tem de escalabilidade, porque a gente está trabalhando desafios para 2025 com esse cliente, a gente consegue enxergar o poder e a capacidade que a gente tem de fazer muita coisa ali. Sim, então, sim. Eu acho que a gente está conseguindo desmistificar, né, o uso de Teradata. Né? Sim, como eu disse, Teradata sempre foi conhecido por entregar uma solução robusta, de alta escalabilidade, mas a alto custo, inviabilizando a entrada em outros mercados. Hoje a gente desmistificou isso, né? A nuvem é um diferencial. Essa parceria com a Dell agora também tem sido, porque a gente hoje consegue, através do Quick Start, entregar um equipamento com custo muito baixo no on-premise, né? Então a gente está trabalhando para isso. E isso tem sido um big diferencial. E também agora a gente entrega também o Teradata no modelo de software para rodar sobre VMware também. Então é possível também. Né? Então a plataforma está evoluindo bastante. Outro ponto que é o ciclo de engenharia era longo, então as atualizações eram longas. Agora não, a gente está falando que mensalmente saem novas features. Então se você vai na documentação da Teradata, você vai ter lá What's New lá, sempre você vai ver a questão de novas funcionalidades. Então hoje dentro do Vantage Lake você tem marketplace de dados, você tem uma parte de dashboard, você tem a parte de virtualização de dados, você tem a questão da camada de armazenamento, que pode ser tanto no que a gente chama de BFS, Block File System, você pode gerenciar, OFS, né, que a gente entrega, né, Object File System. A gente hoje criou uma camada de Object File System dentro do Teradata, mantendo o modelo de indexação da Teradata, que é um dos diferenciais que ela entrega, né, para você poder ter ali seu processamento. E agora a gente também estendeu para o modelo de Open Table Format. Então a Teradata hoje trabalha com Open Table Format, tanto com Iceberg, com Delta Lake e com Hive. E no ambiente híbrido, a gente já está homologado hoje para trabalhar com Iceberg e com Hive. Né? Então no on-premise você pode ter você pode ter o seu Lakehouse no on-premise conectado à nuvem, tendo esse balanceamento. Na visão de roadmap, a gente já tem o Hild, né? Hild, depende de como você fala, já está ali já programado para o início do próximo ano. E também a questão do Delta Lake para o on-premise também. Então, veja que a gente está evoluindo, né? Esse mês a gente já lançou agora um pacote novo de Generative AI dentro da plataforma, tanto para on-premise quanto nuvem, que você já pode fazer conversão de speech to text, você pode fazer análise de sentimento, você pode fazer mascaramento de dados PII em tempo de execução, você pode fazer conversão de análise de sentimento, vários outros funcionalidades que já estão incorporadas. Então, todos os meses a gente está lançando novas funcionalidades, né? O ciclo diminuiu, isso sai tanto para o on-premise quanto para a nuvem. E no on-premise não requer que você tenha que programar uma atualização de versão. Não. Esses pacotes foram desenvolvidos e pensados para que fossem feitos em ambiente hot, ambiente quente. Então eu vou lá, atualizo o pacote do cliente sem custo para o cliente, sem nada. Isso é uma baita mudança também. Sim. É uma baita mudança. Não, outra coisa que mudou bastante, e aí acho que a gente entrou no evento com essas novidades, foi muito sobre a Teradata, ela abrir a academia, né? Teradata Academy ali, para treinamento, para as consultorias terem acesso ao maior volume de treinamento com custo zero, aonde a gente conseguiu, eu acho que o maior atrativo da Jump com a Teradata e onde a gente teve essa troca, essa sinergia, foi a capacidade que a gente teve de treinar profissionais na ferramenta. E agora com esse programa de capacitação e de, enfim, potencialização nesse processo, a gente vai conseguir fazer isso muito mais e trazer a segurança para o cliente de, você está fazendo um processo de migração pro ambiente Teradata, mas você tem profissional também no mercado treinado para isso.
não é uma ferramenta, entre aspas, legado que você tá adquirindo aqui e não vai ter profissional no mercado que vai conseguir atuar com essa ferramenta. Então, isso foi muito legal, a gente enxergou isso, é um processo no qual a gente vai explorar bastante. Sim, sim. Até agradecendo o Ravi, né? O Ravi, ele acaba cuidando da parceria aqui Brasil. Ele já tinha feito esse spoiler com a gente aqui, mas conseguir ouvir isso lá em Los Angeles foi muito legal. E é um processo que vai apoiar Brasil, mas Latinoamérica também. Sim. O que a gente tem procurado, na realidade, é expandir o conhecimento, né? Hoje, o Academy, University, tudo isso que são plataformas que a gente disponibiliza para os parceiros e para os clientes, ele está ganhando um corpo maior, né? Então, assim, hoje nossos clientes e parceiros, eles podem, na realidade, não só fazer os cursos, como fazer certificações, tirar as badges, né, para poder publicar em redes sociais, né, de cada das plataformas, e você pode também agora fazer a certificação. Então, até o final do ano, a Teradata está estendendo aos clientes fazer a certificação do Vantage sem custo, né? E isso tem um custo, porque é feito junto com um centro certificador, você precisa pagar, então a Teradata hoje está fazendo isso. Né? Como visão futura, né, a Teradata vai abrir cada vez mais o conhecimento, ou seja, essa parte do Academy, a gente vai trazer isso de uma forma mais popular, para difundir mais o uso de Teradata. Por que Python? Por que o Scala? Por que o linguagens, né, para o Spark ganhou uma proporção maior? Porque abriu para a comunidade, então se tornou muito popular, né? Então hoje nas universidades você aprende e tudo mais. Apesar de Teradata agora está integrado com Python, com R, e também, né, trabalhar com SQL, SQL ANSI, a gente tem algumas coisas, particularidades da linguagem Teradata. Mas que também não é nada de outro mundo. Para quem conhece hoje o Teradata, está acostumado com uma linguagem procedural, interage numa boa, sem problema nenhum. Mas a gente quer difundir isso. Então, eu acho que como visão da Teradata, visão futura, ela vai investir mais ainda nisso. Não só abrir o seu core, mas abrir o seu conhecimento para o mercado cada vez mais, para ter mais profissional, né? Sim. Senão vira um elefante branco, né? Quando todo mundo fala. Exatamente. Eu acho que em resumo, né, com essa aula que você deu sobre Teradata, universo Teradata, tecnologia Teradata, a gente entende que a Teradata não só atualizou o universo dela, né? Ela atualizou, mas também tem buscado se diferenciar e ser melhor em alguns pontos, né, do que demais ferramentas, do que demais soluções. Entendo que a Teradata vem buscando velocidade para isso acontecer, né? Já está no ar, mas mantém se atualizando, como você falou, lançamento semanal, e toda a parte de disseminar o conhecimento do uso, né? Sim. Então, assim, a gente vê que é realmente uma nova Teradata. Sim, totalmente. Nesse ponto é uma transformação grande para quem era usuário Teradata anterior, para quem passa a utilizar agora e para quem quer conhecer. Com certeza. Né? Para quem quer conhecer Teradata, vale a pena entender não o que era, mas sim o que vem acontecendo e o que vem pela frente ainda. Sim. O que é hoje, né? O que é hoje Teradata e o que, na realidade, tem de roadmap aí pro futuro, né? A gente hoje segue investindo muito na tendência de mercado, né? Que é a questão de Generative AI, de AI em si, né? O universo AI, a plataforma está evoluindo cada vez mais. Recentemente, agora a gente está embarcando Vector Database e a gente implementou a possibilidade de você trazer o seu modelo de LLM para executar dentro do Teradata, tanto com processamento CPU quanto processamento por GPU. Então, a gente fez uma parceria com a RungFacing, então hoje você pode importar os modelos de LLM da RungFacing dentro do Teradata. Isso é né? bem legal. Simplificando e agilizando. Uma visão aberta, né? Ou seja, a gente acredita muito que a visão aberta do LLM ela vai permear cada vez mais, tanto em modelo de governo quanto em modelo de indústrias privadas, né, nos segmentos, para poder acelerar. E é isso, eu acho que a gente tem que estar atento ao que o mercado hoje vem demandando, vem empurrando aí como tendência e está se preparando para isso, né? A gente tem hoje um time muito, muito proativo, né? Vocês estiveram lá e vocês viram, né? A gente tem nosso executivo de produto, né? Que é o Daniel Sperling, um cara muito ativo, um cara muito para frente. A Hillary, né? Que é a nossa VP, né? Nossa Chief de produto, também muito, muito ativa. Então, assim,
isso oxigena a empresa, né? Esse movimento traz um movimento de oxigenação muito forte, né? Daniel, que inclusive esteve no Brasil, né? Faz pouco Teve, tempo, fizemos um evento em conjunto, ele veio para cá. Essa proximidade também que a Teradata traz, essa possibilidade de ter o pessoal de fora vindo para cá para disseminar conhecimento, acho que também é um baita diferencial muito bacana pro Não só isso, e também o cliente ter a possibilidade de ir a San Diego, na sede, a gente esteve lá também. Sim. A gente viu o poder de poder trabalhar e ter a usabilidade da ferramenta ali, a capacidade que a Teradata tem de dar aquele banho de loja, mostrar o universo Teradata ali. Até agradecer a Patrícia também. Agradecendo uma galera. Agradecer a Paty, senão ela briga com a gente. Ela manda e-mail. Não, mas é verdade. A Paty proporcionou a nossa ida lá para San Diego. Conhecemos a sede da Teradata, né? O Headquarter. Meu, que espaço fantástico. Legal, né? Nossa, muito legal. Legal foi saber também o que vocês fazem com os clientes lá. Sim, então, imersão, né? Exatamente, a imersão com o cliente. A gente desconhecia esse processo, né? Acabamos conhecendo lá, tiveram clientes que fizeram uma imersão, passaram alguns dias, cliente até que levou dado para ser trabalhado lá. Sim. Né? E construção de ambiente, realização de POC... o processo fez com sucesso lá dentro, né? Sim. Não, né, vocês veem, né? A gente tem cliente até hoje que quando ele faz uma atualização de release, quando ele sai de uma release mais antiga para nova, governo principalmente, ele vai para dentro do nosso centro lá e passa testando tudo para ver se vai ter capacidade ou não de atender dada a criticidade do negócio que ele tem. Então, isso acontece muito no mercado financeiro dos Estados Unidos, isso acontece no mercado de governo, healthcare, né? A Teradata é muito forte em healthcare também nos Estados Unidos. Então, a galera lá testa bastante, né? A gente já teve aqui no Brasil um cliente do segmento financeiro que fez uma POC levando os dados para ser processado lá na Teradata, nos Estados Unidos. Então, é bem legal. É um espaço 100% aberto a clientes e parceiros, para que nossos parceiros façam um evento junto com os clientes. A gente dá todo o suporte. O nosso evento de EBC, né, a gente traz os executivos da empresa, como você disse, para trazer essa proximidade. Então, a gente às vezes tem nossos chiefs embarcados no evento de EBC, muito legal. É uma experiência totalmente distinta. São 2, às vezes 3 dias que um executivo passa lá, e que ele passa a ter uma percepção totalmente diferente da Teradata. Na semana que a gente estava lá, a gente teve a oportunidade de ver que o evento já tinha evento preparado para gente do Japão, gente da Ásia ali, né? Tinham 3 clientes que iam fazer EBCs lá no dia seguinte que a gente estava lá. Então, muito bom. Bem legal. Né? Falando da Ásia, também queria agradecer aqui o KC. O KC. Conhecemos o KC, muito fina também, né? Recebeu legal, a gente lá no primeiro dia, nos apresentou para vários executivos da Teradata, né? Sim. Muita gente relevante lá dentro. Foi bom demais. E o Daniel, né? Aproveitar. O Dani também. O Dani é meio que de casa, né? A gente se sente muito em casa com vocês e ele também, assim, trabalha muito junto. Isso é bem legal, né? Bem legal. A gente agora está investindo muito em difundir, né? Igual esse talk que a gente está fazendo aqui, a gente está difundindo para os clientes. Tudo isso que a gente está falando, a gente tem que levar para os clientes, tem que estar mais próximo do cliente. Então a gente tem feito muito o que a gente chama de Innovation Day com os clientes para justamente passar essa mensagem de inovação da Teradata, né? Não é uma mensagem de venda, é uma mensagem de inovação. Mostrar o que a gente chama hoje de ClearScape, né? Que a gente chama de ClearScape, nada mais é do que um nome dado ao conjunto de funções analíticas do Teradata. Muitas vezes, quando a gente fala ClearScape, o cliente se assusta. Isso é um pacote que eu tenho que pagar? Não, peraí, você já tem isso. Você está deixando de usar. Você está indo no mercado, fora, buscar algo que você já tem e não precisa pagar por isso. Então, a gente tem difundido bastante o uso do ClearScape, das funcionalidades, democratizando, evangelizando ali, advogando em função desse conjunto de funções novas para o Teradata. Então, é bem legal, bem legal. E como foi a aderência de trabalhar justamente nessa vertente, nessa evangelização do ClearScape, nesse último ano? Foi um desafio, né? Um desafio grande, porque a gente teve que buscar o engajamento, né, tanto do nosso time interno para trazer esse conceito novo, quanto também dos clientes. Então eu agradeço muito a todo mundo da Teradata que comprou a ideia, que abraçou essa ideia
desde o time executivo, o time de vendas, o time técnico que teve com a gente. Falar um nome de A, B ou C aqui, eu vou deixar alguém de fora, então eu agradeço a todo o time Teradata e aos clientes e parceiros que também têm nos ajudado nessa aderência. A recepção foi muito boa, muito boa. A gente começou e foi evoluindo, né? Um processo vivo, vai evoluindo constantemente, né? E a gente vem aprendendo bastante. E a aderência tem sido, diria para vocês, que dos clientes que a gente propõe, quase que 100% topa fazer o evento. E depois que os que não toparam por algum motivo de medo de que era um processo de venda, quando vem o resultado de outros clientes, buscam a gente e falam, não, pô, vamos fazer que eu acho que vai ser super, super positivo. Bom, isso é bem legal. Bom demais. Falando um pouco do nosso relacionamento Jump Teradata, o Giovanni comentou um pouco da nossa solução, né, Migrate, que a gente tem trabalhado para acelerar o processo de migração. Realmente é um investimento da Jump com vocês, a gente quer estar próximo da Teradata, a gente entende que acaba gerando valor para ambos. Inclusive, a gente chegou a conversar lá sobre, de repente, a ferramenta ser uma integrada junto de alguma forma, a gente encaixar a nossa ferramenta com a Teradata, né? Então, é algo que a gente pretende fazer, né? Trabalhar em conjunto e evoluir também esse tema com vocês. Com certeza. Não, o Migrate é uma ferramenta, um potencial gigante para acelerar, né? Muitos clientes têm medo, às vezes, de fazer qualquer movimentação por questão de custo de investimento em pessoas, né? Para que você faça isso. Só que com o Migrate, você acelera muito, né? Você tem aí quase que chegando a mais de 90% de migração de um código. Então, é um diferencial gigante. Então, um processo que manualmente demoraria ali semanas, você consegue executar hoje com o Migrate em 2-3 dias, né? Sim. Eu digo 2-3 dias porque é o fato de você converter leva minutos. Você gasta um pouco mais de tempo para adaptar a conectividade, testes, né? O que você vai fazer. Então, você criar um roadmap de fazer migrações por ondas, né? Você consegue atingir o objetivo, né? Então, para consultoria, para empresas com o perfil de vocês, esse tipo de ferramenta eu vejo que é um big diferencial que vai trazer para o mercado esse tipo de movimentação, né? Flexibilização de A para B, B para C. Então, isso vai trazer bastante sinergia, né? Então, assim, eu diria que hoje a Jump é um dos parceiros com maior nível de capacitação, qualificação em Teradata, né? Vocês hoje atendem já bastante cliente nosso e o time de vocês é muito, muito capacitado. Então, a percepção dos nossos clientes sempre menciono que se sente satisfeito com o trabalho de vocês, com o time ali presente. Não é só conhecimento técnico, mas relacionamento também. Sim. Então, isso é legal. Muito bom, obrigado pelo feedback aí. E falando futuro, qual a expectativa sua aí para 2025, olhando para o mercado, Teradata, todo esse geral que a gente comentou, mas qual que é a expectativa, Giovanni, aí, o que esperar para o próximo ano de evolução? Eu acho que assim, o mercado vai seguir investindo cada vez mais em Generative AI. Essa é a minha percepção, né? Acho que o tema é como fazer. Acho que essa é a dificuldade, né? Existe uma pressão muito forte do boarding das companhias para que sejam implementados projetos nessa linha. Eu acho que a dificuldade é para quê, como e para quê, né? Então, assim, ter a maturidade de identificar. Mas Generative AI vai seguir sendo o carro-chefe. Machine Learning, Generative AI e AI vai ser seguindo o carro-chefe para 25, né? E eu acho que agora o desafio é tangibilizar esses projetos, realizar entregas eficientes aos clientes. Então, eu quero começar a diminuir a dependência de TI, entregar uma ferramenta na ponta para o negócio, porque quem detém o conhecimento do dado é negócio, né? Sim. É ele que gera, é ele que interage, é ele que está ali. Então, como permitir que através de uma solução LLM ou linguagem natural eu possa interagir e ter uma resposta rápida e eficiente, né? Nesse aspecto eu vejo que o ciclo de implementação ágil é carro-chefe para isso, porque você vai ter que entregar ondas rápidas, não vou poder esperar meses para isso, eu vou ter que fazer isso em questões de semana. Vou passar a ter papéis de funções distintas agora, vou passar a ter curador da informação, aquela pessoa que vai fazer o processo cognitivo em modelo, de fazer o tuning. Então,
veja que o mercado também vai ter que começar a se adaptar a perfis de profissionais distintos. Então, eu acho que isso vai ser, para 25, vai continuar seguindo, né? A tendência vai potencializar cada vez mais. Então, acho que as empresas vão ter que preparar perfis de profissionais, vão ter que estar preparada tecnicamente para isso e começar a estruturar isso e gerar projetos que realmente façam sentido, né? Não é só um marketing interno, começar a fazer entrega eficiente para o negócio. Legal. Muito bom, muito bom. Bom, acho que aqui mais algum ponto? Um ponto? Eu acho que assim, só para fechar aqui com a questão mais técnica da Teradata, para o time não deixar de buscar, né, nas redes sociais, buscar na plataforma da Teradata. Eu estou sempre ativo no LinkedIn e outras plataformas, sempre publicando, trazendo aí informações novas, fazendo publicação de post, comentando. A gente lança a partir desse mês agora uma interação mais próxima dos clientes. A gente vai abrir também para o mercado, que é um webinar para divulgar essas funções novas, porque às vezes está na documentação, mas a gente precisa divulgar essas funcionalidades novas. Então, a gente quer trazer isso agora através de um webinar. Curto e objetivo. Né? Não é um webinar de 1 hora. Sim. Vão ser webinars de 15 a 20 minutos, onde a gente quer trazer conhecimento, difundir o conhecimento das funcionalidades novas e também talvez trazer já alguns clientes para interagir, fazer um talk bem rápido para contar um case, como foi a experiência, dificuldades, porque nem tudo são flores, né? Então tem que contar tudo. Bom, como o Giovanni comentou, quem tiver dúvida, querer se aprofundar mais, procure o Giovanni. Isso. A gente vai deixar depois o seu LinkedIn aqui. Legal. Na descrição. Show. Né? Procura o Giovanni para tirar as dúvidas, aprofundar mais sobre a Teradata. Procura a Jump também, que a gente tem ajuda nessa trilha. Chama a gente. Giovanni, gostaria de agradecer a sua presença hoje, cara. Obrigado demais aí pelo seu tempo, por ter vindo hoje. Show, dado essa aula sobre Teradata. Acho que é muito importante mostrar essa evolução que está acontecendo com a Teradata. Boa. Não, conta comigo, conta com a gente, né? Mais uma vez, eu já tenho um time, o time está espalhado por Latinoamérica, tenho times na Argentina, na Colômbia, no México, qualquer um vai estar disponível aí para poder atender, né? Lembrando que a gente vai atender com você, hein? Com Colômbia, certeza. Argentina. Tamo juntos. Estaremos juntos nessa aí também. O Portugal tá pronto já. É isso aí. Tio, obrigado também pela presença sua hoje. Primeira participação no Jump Talk. Bom demais, cara. Obrigado. Obrigado, senhores. Fechou. Valeu, pessoal, mais um Jump Talk e até o próximo.